Gente, fundamentos dos princípios de trabalho virtual. Para eu ter uma carga virtual, ou saber identificar, a gente precisa saber que existem alguns métodos de cálculo. Existem alguns métodos que vai pela afinidade da pessoa que está calculando. Por exemplo, eu não sei se o professor vai passar, ou pelo menos ele passou para a gente, né? 3 tipos de método, que eu vou falar mais para frente. Eu não vou falar agora não, tá? Ele passou 3 tipos de método e falou assim, ó, vai a escolha de vocês aí definir qual método que vocês vão usar, entendeu? Para calcular uma mesma estrutura. E a gente tem que achar o mesmo resultado, entendeu? Mas só que a gente tem que entender também que se ele mudasse um carregamento, ia mudar o resultado o meu resultado, ia mudar o meu resultado, entendeu? Se ele mudasse o material, ia mudar o meu resultado. O material que eu falo é, por exemplo, dentro da minha estrutura lá, se ele mudar lá a seção transversal, por exemplo, ia mudar o meu resultado. Então, dentro da teoria das estruturas, né, vocês vão aprender, eu falo literalmente, porque o próprio nome já fala, né, teoria das estruturas. Então a gente aprende a estudar a estrutura e de forma prática botar em prática alguns modelos de cálculo para a gente conseguir dimensionar, né? Então, para isso, a gente deve saber o que é um carregamento, o que é um estado de deformação e o que é um estado de carregamento. Beleza? Então, partindo aí, o que é um carregamento? Uma carga. Então, carregamento é toda e qualquer força, né, ou componente aplicada sobre algo, entendeu? É basicamente isso. Toda e qualquer força ou carga aplicada sobre um corpo. Vou botar aí. Então, isso é um carregamento. Eu tenho carregamento distribuído, eu tenho carregamento pontual ou carga pontual, né? Então, de forma simplificada, é isso. Eu tenho lá estado de carregamento e estado de deformação. Gente, quando eu falo estado de carregamento, surge alguma dúvida? Eu sei que o nome é familiar para vocês porque o professor tá calculando o estado de carregamento, o estado de deformação juntamente com vocês, entendeu? Então, quando eu falo estado de carregamento, eu estou me referindo à carga unitária, ou melhor, ao esforço da carga unitária na minha estrutura. Então, preciso imaginar preciso levar em consideração somente, gente, o esforço da carga unitária. Entendeu? Eu preciso achar lá as reações que a carga unitária vai me gerar na minha estrutura. Se a estrutura for um pórtico, eu preciso entender qual é o esforço que a minha carga unitária vai me gerar, qual é a magnitude do esforço que a carga unitária vai gerar, e qual é a reação de apoio que ela vai me gerar, entendeu? Se for um pórtico, se for uma viga, e assim segue, entendeu? Então eu tenho que levar em consideração a carga unitária, beleza? E dentro do estado de deformação, eu levo em consideração os meus esforços externos, né? Que é o meu carregamento. Se eu tiver lá uma viga, um pórtico biapoiado, e se tiver um carregamento distribuído sobre ele, o meu estado de deformação vai ser as reações de apoio desse carregamento, as minhas reações de apoio e os diagramas dele. O professor Paulo César, ele leva em consideração somente o esforço, o momento fletor desse. Ele só leva em consideração o momento fletor porque o momento fletor é equivalente à maior parte do esforço em comparação ao esforço horizontal e o de cortante. Eu vou botar aí que ele é o mais importante, por isso que ele leva em consideração somente, e por isso que eu destaquei aqui ao lado, ó,
eu destaquei aqui ao lado P, aqui ó, vou circular aqui de vermelho, eu destaquei aqui ao lado a fórmula de deslocamento. O deslocamento ele é a integral de 0 a L do momento, o esforço gerado pelo momento unitário vezes o momento da carga externa sobre a rigidez do material. Ou seja, o modo de elasticidade vezes o momento de inércia. Beleza? Tua inércia. Então, é isso. Basicamente isso, gente. Não foge para lugar nenhum. Essa fórmula aqui de cima é representativo do esforço normal, representativo do momento fletor e representativo do esforço cortante. Beleza? Por que dessas integrais? Essas integrais elas vêm para facilitar, ou melhor, essas integrais elas vêm porque para eu ter um resultado do esforço, elas vêm de uma integral. Elas vêm de uma equação na qual você precisa integrar para achar o esforço que é solicitado. Só que aqui, a UGB ela trabalha com um método que você utiliza essa tabela aqui, gente. A tabela de Kurt-Baer. Então, essa tabela veio para facilitar, gente. Por mais que pareça que não, ela veio para facilitar. Eu tenho aquela integral que a gente viu no slide anterior. Eu tenho, através da combinação desses diagramas aqui, eu consigo excetuar o cálculo que eu precisava fazer de integral numa possível equação. Eu precisava gerar uma equação, integrar essa equação e depois resolver o esforço no momento fletor, né, gerado por aquela equação. Então, para eu não precisar calcular a equação e integrar, eu tenho essa tabela aqui que já me dá os valores das integrais já calculado, entendeu? Então eu tenho aqui por combinação, né? Se eu combinar aqui esse triângulo aqui, o triângulo com o outro triângulo aqui, eu vou na linha, na segunda coluna e na segunda linha. Eu combino um com o outro e tenho que a combinação de um triângulo com triângulo é 1/3 de L, M barra. O que é L? É o comprimento da sua viga. O que é M e B ali embaixo? M é o teu momento gerado pelo carregamento, estado de deformação. E o M barra, que tem lá? M barra é o teu momento gerado pela carga unitária, momento gerado pela carga unitária, entendeu? Então, essa tabela, ela veio para nos facilitar, beleza? Dando sequência aí, gente, eu destaquei alguns bizu daqui para frente. Por que desses bizu? Eu quero que vocês não perca tempo calculando o que já é calculado. Eu sei que tem exceções e exceções. Só que, para uma viga biapoiada, a gente sabe que é PL² sobre 8. Para uma viga biapoiada com carregamento distribuído, a gente sabe que é PL² sobre 8. Então, eu estou falando de uma viga biapoiada com carregamento distribuído, beleza. Agora eu tenho uma viga que ela é apoiada com apoio do segundo gênero e do outro lado eu tenho o apoio do terceiro gênero, gente, ou engaste aqui, ó. Então, se eu tenho engaste de um lado e apoio do outro, apoio do segundo gênero, eu tenho esse tipo de diagrama com essa respectiva fórmula. Aqui, ó. Para o momento fletor positivo, ou seja, com deslocamento para baixo, eu tenho aqui M é igual a 9PL² sobre 128, beleza? E para um momento fletor negativo,
eu tenho aqui, ó, gente, ó, menos PL ao quadrado sobre 8. Entendeu? Então, se eu ver que essa estrutura ela está com carregamento distribuído e que ela tem, né, um apoio do segundo gênero com o apoio do terceiro gênero, eu posso aplicar essas duas fórmulas para achar os dois momentos, o momento negativo e o momento positivo máximo, beleza? A mesma coisa vai ocorrer aqui. A gente vai ver que um dos métodos vocês vão utilizar bastante essa representação de engaste, beleza? Um dos métodos que eu vou falar mais para frente no decorrer das aulas. Então, aqui eu tenho engaste de um lado e engaste de outro, beleza? Então, se eu tiver engaste e uma viga com carregamento distribuído, eu posso aplicar essa fórmula direto para poder achar o seu momento negativo aqui em cima e positivo aqui embaixo. No positivo, PL ao quadrado sobre 24. No negativo, menos PL ao quadrado sobre 12. O mesmo é para o outro lado também. Tá bom, gente? Então esse é um dos bizu que eu espero que vocês se recordem disso daqui para poder facilitar, não ficar perdendo tempo calculando, né? Até mesmo para concurso isso daqui é muito bom, beleza? Dando prosseguimento, eu tenho aqui, isso daqui também a gente deve saber. Um momento gerado por uma carga concentrada que não esteja no meio, né, é P vezes A vezes B sobre L. Ou seja, mesmo se ela estiver no meio, né, o que vai mudar vai ser a distância. Né? Mas o que é o P? A tua carga. O seu A, eu destaquei aqui, ó, o seu A é a sua distância de 4 metros. E o seu B é a sua outra menor distância, de 1 metro. Então, aqui, o meu momento vai ser P, que é 40, né? Aqui está sendo ruim. 40 vezes A vezes B, é 40 vezes 4, 160. Vezes 1, 160. Sobre L, L é quem? É o comprimento total. Então eu tenho 160 dividido por 4, mais 1, 5. Quanto é 160 dividido para 5? Aqui, ó, dá o meu momento. 32, gente. É exatamente isso que vocês devem saber para poder calcular com mais rapidez, entendeu? Deixa eu seguir aqui. Outro bizu, gente. Eu botei aqui a tabela de conversão de unidade. Eu percebi que na minha turma tem muita gente com dificuldade em conversões de unidade. E assim, o professor passa lá a estrutura e dá o modo de elasticidade, dá a área da seção transversal, dá lá para você calcular a inércia, né, e tudo mais. Então, é preciso, se ele não der na mesma unidade, é preciso vocês gerarem um padrão de unidade. Se um tiver em metro, outro em centímetro, outro em decímetro, ou vocês têm que gerar um padrão. Ah, não, meu padrão é trabalhar com metro, então trabalha todo mundo com metro. Então vocês precisam converter isso daí, entendeu? Sua resposta final também, às vezes vai vir, quilonewton por metro, quilonewton vezes metro. Entendeu? Então, eu botei essa tabela aqui de conversão de unidade não só para poder auxiliar vocês em sistemas estruturais 2, mas também em outras matérias que dependem disso daqui, por exemplo, resistência dos materiais. Beleza? Então, aqui a gente entende que 1 quilômetro, gente, é equivalente a 1000 metros. É só você andar com a vírgula aqui, ó, 3 casas para a direita. Entendeu? Estou falando de forma bem básica e devagar, tá? Aqui, ó, um exemplo. 10 newton é equivalente a 1 kg força. Tá aqui, gente, ó. Opa, deu uma caída aqui. Beleza?
E 1 kg força é equivalente a 0,001 tonelada força. Então, a gente faz o exercício assim mais rápido se a gente gravar essas conversões de unidade. Ou melhor, entender como é que é feito essas conversões, assim como a gente viu aqui em cima aqui, de forma simples. 1 km, se eu andar a vírgula 3 vezes para a direita, eu tenho 1000 metros. Beleza? Então, gente, a gente chegou aqui no final da nossa aula básica de apresentação. Eu espero que o que eu passei aqui seja uma introdução, um incentivo para que a gente continue fazendo aí, dando sequência à nossa matéria, beleza? É uma matéria de bastante importância, como a gente já viu, e eu quero deixar uma frase de conclusão aqui, bem sentimental da parte de quem gosta de estruturas, vou botar. Até mesmo quem não gosta, ou quem não liga muito, vocês tenta dar uma segunda oportunidade. Tenta dar. Porque a parte de estrutura ela é bastante. Como que eu vou colocar? Ela é bastante dinâmica. Ela te faz pensar de formas distintas a todo momento, entendeu? Então, o que eu botei aqui? A deformação da estrutura é a sua acomodação dela na tentativa de se estabilizar. Ou seja, se uma estrutura se deformar, o que ela está fazendo? Ela está se deformando porque ela quer se voltar ao estado original dela. Pode parecer contraditório, mas não. Você calcula as reações de apoio para justamente neutralizar ou equilibrar, tentar equilibrar a estrutura. Você não calcula lá as reações de apoio e fala que o somatório de forças em x é igual a zero, somatório de forças em y é igual a zero, somatório de momento é igual a zero? Então, você está falando que o esforço de vertical, horizontal e de momento, eles têm que ser zerados. Eles têm que ser nulo para ela se estabilizar. Entendeu? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Espero que mais uma vez vocês tenham entendido de forma objetiva o que eu precisei passar. Vai ficar aqui, ó, gente, as referências bibliográficas aqui que eu peguei esses materiais. Vai ficar aqui também o meu contato e o meu e-mail. Preferência, mande mensagem por e-mail, beleza? Nem sempre eu tô com tempo de ficar respondendo no WhatsApp e às vezes são muitos, entendeu? E mande mensagem pelo e-mail que eu respondo sim, beleza? Qualquer dúvida a gente tira no encontro online, valeu? Abraço para todos.